Olá pessoas, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Kelvin Souza e hoje nós damos continuidade, tá certo? A nossa apostila 3, falando aqui dos aspectos econômicos, tá? A primeira parte deles, voltados ainda para a Europa, certo? Então eu separei aqui em duas partes os aspectos econômicos. A gente vai trabalhar então essa unidade 6, capítulo 1 e 2 na bimestral. Então assim, se tiver alguma dúvida de roteiro, eu já estou adiantando para vocês, tá? Que o roteiro da bimestral vão ser aí esses dois capítulos. Esse que a gente inicia e finaliza na semana que vem e nas próximas 2 semanas, tá? Esse próximo capítulo e aí é aquele mesmo esquema. Revisãozinha bonitinha, vai naquela pontuação, tá? Essa semana eu ainda estou recebendo as revisões. Então, se você deixou de entregar achando que eu não vou corrigi-lo, você está enganado, tá? De novo, né? O que eu falei para vocês que até a sexta passada seria o ideal, porque você teria o fim de semana para estudar para avaliação, tá? Nossa avaliação ocorrerá no dia 25, na sexta-feira agora. Então, sem mais delongas, a gente inicia aqui a nossa discussão falando sobre um dos blocos econômicos mais conhecidos, que é a União Europeia, tá? Um dos mais fortes também, onde nós temos 27 países membros que vão ter uma função, tá, de diálogo entre si. A questão monetária vai ser similar. Em alguns países, não é, os próprios direitos civis e as leis vão ter um peso, tá, igualitário, para que todas as pessoas que moram nesses países europeus que têm como a moeda comum o euro, elas não tenham, né, um impacto de vida tão diferente, tá, dos seus países vizinhos. Lembrando, pessoal, aqui, tá, o território, a extensão territorial, ela não é de grandes proporções, tá certo, na Europa. Então, é como se eu estivesse saindo praticamente de um estado indo para outro, tá? Então, que fique bem claro isso, a gente não está falando de distâncias gigantes. Então, aqui, tá, vai ser como você ir para outro estado, tá, e você ter uma mudança, por exemplo, na língua, na cultura de maneira geral, né, nos costumes, tá certo? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, já que nós estamos falando dos aspectos políticos, que são os aspectos que moldam o ser social. Então, ser social, tá certo, nos tempos atuais, é ser um ser político, tá? Então, aqui dentro desses países, nós vamos perceber, por exemplo, que esse daqui que está acinzentado, ó, envolve a Ilha da Grã-Bretanha, junto da Inglaterra, tá? No que eles têm como acordo político o Reino Unido. O Reino Unido, tá certo? Desde 2018, entra-se essa discussão. Em 2020 foi efetivada a sua saída da União Europeia em algo que ficou conhecido como Brexit, tá? E a Grécia, que está aqui, por conta das problemáticas que nós vamos ver lá na frente, ela também, tá certo, sofreu esse problema de ser convidada a se retirar da União Europeia por conta dos problemas econômicos apresentados pelo país, no que ficou conhecido como Grexit, que é o que nós vamos ver posteriormente. Tá? Então, a título de informação, esse é o atual modelo, essa é a atual configuração desses países. Qualquer dúvida, não esquece, né? Deixa na caixa de diálogo aí do Classroom, tá? Tinha falado com a Nisa para essa aula acontecer ao vivo, né? Já que é muito assunto delicado para ser tratado, tá? Mas por conta das avaliações semanais, ela optou, né, para que as aulas dessa semana fossem todas gravadas, tá? Então fico nesse débito aí com vocês. Posteriormente, quando a gente for tratar aí sobre os outros capítulos e os outros assuntos, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu espero que tenham, né? A gente faz esse refino durante as nossas aulas, tá certo? Então, as instituições que compõem essa União Europeia precisam ser bem organizadas. Então, a gente precisa ter aí sessões específicas para tratar de determinado assunto. Então, eu vou ter o Parlamento Europeu, que vai ter uma função, tá? Cada um desses itens que eu mencionar vai ter uma função específica, para não ter que ficar falando, né, que cada um vai ter uma função por vez. Então, Conselho da União Europeia, tá? O Conselho Europeu, são duas coisas diferentes. Tribunal de Justiça da União Europeia, Tribunal de Contas Europeu, Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, tá? Todas essas instituições aqui separadas, essas 7, elas vão ter funções importantíssimas e complementares. O trabalho de um só vai ser bem feito, tá certo? E bem organizado se tiver a participação transparente de todos os outros. Isso significa dizer que se um deles comete um erro, todas as outras instituições vão replicar e aumentar ainda mais esse erro. Ou seja,
Quando a gente está falando de uma grande quantidade de países e mexendo na economia, no faturamento deles, não existe espaço para erro. Os espaços têm que ser mitigados, né, ou seja, diminuídos o mais próximo de zero possível. Tá? Então a gente inicia falando do Parlamento Europeu e vamos, né, apresentar aí as suas funções e responsabilidades. Então, dentro do Poder Legislativo da União Europeia, qualquer dúvida em relação ao Legislativo, Executivo e Judiciário, eu separei os últimos slides para a gente explicar o que de fato é, porque tem muito aluno que chega no ensino médio e não sabe qual é a diferença dos três poderes, por exemplo, brasileiros, que tem uma influência, tá, praticamente no mundo inteiro. Então, Legislativo, Judiciário e Executivo é a tríade, né, que forma a questão política. Então a gente precisa ter ao menos uma noção para a gente poder entender, por exemplo, no período de votação, olha, eu estou votando para quê? Para judiciário, para legislativo ou para executivo? Para que é que eu estou votando? Entendeu? Então tudo isso a gente vai trabalhar nessa aula. Então preste bastante atenção. Então o Parlamento Europeu, tá? Ele vai decidir sobre o orçamento do bloco econômico, tá? Ele vai exercer um controle democrático, ou seja, vai ser votado sobre as demais instituições dessa União. Então, o Parlamento vai votar. E ele vai nomear os membros do Conselho da União Europeia. Então, funções do Parlamento Europeu: decidir o orçamento de forma democrática e nomear os membros do Conselho da União Europeia. Os representantes de todos os países membros, tá certo, do Parlamento Europeu vão ser escolhidos, de novo, por via democrática em eleições diretas, tendo cada um mandato de 5 anos. Ou seja, a cada 5 anos se renova aí o mandato desse camarada ou dessa camarada. O número de representantes por país é sempre definido pela população. Então, dessa vez a população optou por ter um maior número de pessoas da França ou, por exemplo, da Espanha. Tudo isso quem vai definir é a população dos países que fazem parte, ou seja, aqueles 27 países bonitinhos ali. Conselho da União Europeia, formado pelas pessoas que foram eleitas por aquele parlamento que a gente acabou de conversar. Tem a função legislativa. Aguarda sempre essa palavra. Tem a função legislativa. Possui menos representantes do que o Parlamento Europeu. Uma lógica, não é? Votam o orçamento do bloco, tá? Decide sobre as questões da política externa, ou seja, o que está fora dos países, e da segurança comum, firma acordos internacionais, faz parte dessa política externa, política interna articula relações entre os países membros, ou seja, na prática é uma das principais instituições políticas do bloco, porque ela tanto vai lidar com a parte internacional quanto com a parte dos países que estão ali envoltos no bloco econômico. A presidência do Conselho vai ser sempre rotativa entre os países para não dar sempre poder só a um país, tá? Sendo seu mandato de 6 meses, ou seja, a cada 6 meses um país assume a presidência. A sede disso daqui, dessa presidência, fica em Bruxelas, na Bélgica, que é considerada a capital da União Europeia. Conselho Europeu é o órgão que reúne aqui os chefes do governo dos países membros. Mas eles não têm nem poder legislativo, nem poder executivo, tá? Mas eles são fundamentais para articular as políticas internas. Poxa, se eu vou ter os chefes dos países membros atuando aqui dentro, é óbvio que tudo que esse Conselho da União Europeia aprovar vai ter que ter o aval, tá certo, dos principais representantes dos países, tá? Isso é uma lógica. Tribunal de Justiça da União Europeia, tá? Tem, obviamente, como poder a parte judiciária do bloco, garante a interpretação uniforme das leis, ou seja, eu vou ter aí aquilo que eu falei para vocês no início, uma uniformidade legislativa, tá? Julga algumas disputas entre países, principalmente disputas territoriais que perduram ainda, tá certo? De épocas passadas, assim como disputas entre empresas e pessoas no âmbito aí do bloco econômico. Tribunal de Contas, tá? É o que a gente chama aqui nosso Tribunal de Justiça, tá certo?
tem a função de examinar a entrada e a saída de dinheiro de todas as instituições europeias e auditar o cumprimento do orçamento, ou seja, se eu tenho um orçamento a ser cumprido, tá, isso tem que ser respeitado pelas empresas ou elas são multadas. Eu tenho a Comissão Europeia, que é o poder legislativo do bloco, também fica sediado em Bruxelas, tá? Ou seja, aqui eu tenho a proposta da legislação, as políticas e os programas voltados aqui para o bloco econômico, que são sempre votados tanto pelo Conselho quanto pelo Parlamento, além da própria implantação das políticas internas, dado pelo Poder Legislativo, e sendo executado aí o orçamento do bloco econômico. Banco Central Europeu fica sediado na Alemanha, em Frankfurt, tá? Foi criado em 98 e tem a função de promover a unificação da política econômica, ou seja, ele vai ter esse papel aí de reunir a questão econômica do bloco de todos esses 27 países membros, além de implementar o euro como uma moeda oficial, tá? Trabalha junto com os bancos centrais dos países da zona do euro, que são aqueles países que nós comentamos que trabalham com essa moeda, tá? Garantindo o poder de compra dessa moeda, definindo uma política monetária do bloco, emitindo e controlando aí a quantidade dessa moeda que vai estar em circulação. Kelvin, qual é a função, então, de eu poder controlar a moeda, né? E aí fazendo uma comparação entre o Banco Central Europeu com o Banco Central Brasileiro, tá? Por que em momentos de crise, então, a gente só não injeta dinheiro na economia diretamente, a gente só não imprime mais moeda? Por quê? Se eu faço isso, se eu jogo mais dinheiro dentro para ser circulado dentro do meu território, eu vou estar contribuindo com a inflação, porque o poder de compra vai ser diminuto. Tá? Eu não posso chegar, por exemplo, imprimir 100 mil reais e dar para uma empresa que está em falência e falar assim, olha, você não vai falir porque eu estou te emprestando 100 mil reais. Tá? Os bancos até fazem isso, né, mas cobrando uns juros em cima. Eles precisam ter esse retorno, tá certo? Para que a economia consiga se movimentar. Né? Alguns economistas falam que a economia é cíclica, ela está sempre em ciclos. Tá? E no nosso modelo capitalista eu sempre tenho um ciclo que eu vou ter, não é? Momentos de alta e momentos de baixa. Tá? Nos momentos de baixa a gente chama de crise. Nos momentos de alta a gente tem um superávit, que é quando sobra aí dinheiro, não é? E geralmente ocorre aí em que os países vão prosperar por conta disso. Tá certo? Então, não é simplesmente uma questão de você imprimir mais dinheiro. Se você imprime mais dinheiro, lá na frente vai ter aí um retorno negativo, que é o que a gente chama de inflação. Por quê? Porque eu estou diminuindo o poder de compra das pessoas. A partir do momento que eu imprimo mais dinheiro. Como isso acontece? A moeda começa a se desvalorizar. Tá? É só você parar para pensar no seguinte: por que o ouro é tão caro? Porque é muito difícil de você conseguir ter acesso. Porque se fosse muito fácil, seria como, por exemplo, se a gente for parar para comparar os metais preciosos, por exemplo, como o cobre. O cobre tem um valor muito baixo de mercado porque ele é muito facilmente encontrado. O ouro não é. É por isso que ele tem um valor mais elevado. Tá? À medida, por exemplo, vamos dizer, nós descobrimos uma reserva grandiosa de ouro que tem uma função útil, não é, de abastecer toda a humanidade por centenas de anos. Óbvio que a partir disso o preço do ouro vai baixar, justamente porque não vai ser mais escasso e vai ser mais difícil de encontrá-lo. Tá? Então é só você linkar isso para você entender que quanto mais moeda em circulação eu tenho, menos poder de compra eu vou ter. Porque o valor real, tá certo? Não vai ser aquele. Da mesma forma que hoje, né? Se vocês lembrarem da nossa aula retrasada, eu usei ali a nota de 20 reais e eu falei para vocês, olha, hoje o poder de compra de 20 reais não é o mesmo, tá, de quando o plano real foi lançado. É muito menor. Por quê? Porque a moeda, tá, o seu valor, no caso, ela está desvalorizada. E, obviamente, né, dependendo da moeda, frente a outras moedas, ela vai estar mais ou menos desvalorizada. Como, por exemplo, se a gente pega o peso chileno lá do Chile e compara com o real, ou o peso argentino, o real é mais valorizado. Então, assim, se você viaja daqui do Brasil para lá, você vai ter, né, uma grana muito maior. Agora, se você sai daqui e vai para os Estados Unidos, onde o dólar está valendo mais, você vai, por exemplo, para a Europa, onde o euro está valendo mais, a sua moeda vai estar desvalorizada, você vai gastar muito mais. Zona do euro, tá? É o nome dado ali para aquela região onde eu tenho um conjunto de países que vão adotar essa moeda como a sua moeda oficial, tá? Lembrando que nem todos os países da União Europeia adotam o euro.
e há países que, embora não sejam da União Europeia, adotam, como por exemplo Montenegro e Kosovo, mas por uma questão de praticidade. Então aqui eu tenho um mapa da zona do euro, onde eu tenho os países que adotam o euro, tá? Os dois países que não adotam, que adotam, mas que não fazem parte da União Europeia, e os países que têm a sua própria moeda local. Aí a gente vem para a parte bacana, tá? Os pigs, tá? Literalmente falando aqui, a questão, traduzindo diretamente para o inglês, seriam os porcos, não é? Só que no caso aqui com um i a mais. Então vamos lá. Em 2009 para 2010 a gente tem uma grande crise econômica na Europa. Essa crise ela perdura até os tempos atuais, para vocês terem uma noção de como é difícil um país se reerguer, tá? Ah, Kelvin, o Brasil ele vive uma intensa crise, né? No caso aqui, a gente não entendeu ainda qual é o momento que a gente vai se reerguer, tá? Mas aqui a gente está falando da Europa, países, né, que se industrializaram primeiro e que têm o IDH mais elevado. Então, a partir disso, tá, alguns países, por conta dessa crise econômica, se classificaram como PIGs. E esse nome se refere às letras iniciais de cada um desses países, tá? Então, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e a Espanha, que no inglês seria Spain com S, eles sofreram com essa crise, tá certo? E isso se dá especificamente por conta da sonegação de impostos e também por conta da subtração aí de transparência em relação à União Europeia, tá? De todas as que eu citei, a Grécia foi a que teve uma abordagem mais agressiva, tanto que ela foi uma das que foi convidada a se retirar aí do bloco da União Europeia por conta das suas ações. Tá? Pra vocês terem uma noção, a crise também mais grave ocorreu lá porque o governo ele maquiava os dados econômicos para dizer, por exemplo, olha, a crise aqui está acontecendo, mas não está tanto. E com isso, né, foi se acumulando a dívida pública, ao ponto de que o país ele chegou a dever o que o continente, o que o território todo dele conseguia produzir em um ano e meio. Ou seja, nós estamos em 2020. Então, 2021, na metade de 2021, tudo que a Grécia produzisse ainda não quitaria as suas dívidas públicas. Ou seja, a população, ó. E aí isso também somou com a questão da pirâmide, não é, europeia em relação à população ser composta por uma população extremamente velha, tá? As aposentadorias começaram a pesar para a conta do orçamento público e isso afundou cada vez mais o país ao ponto de que não tinha emprego. Tá? O desemprego foi alarmante na Grécia, vários filmes retrataram isso. Tá? Semana que vem a gente pode até debater a possibilidade de assistir aí, um filme que mostre sobre isso e debater essas políticas trabalhistas dentro do tempo que a gente tiver disponível. Tá? Então, por conta disso, né, cogitou-se a possibilidade da Grécia sair da zona do euro, o que ficou conhecido como Grexit. Pessoal, isso aqui é a cara da questão de prova. Certo? Então, fica sempre ligado no que está em negrito, que geralmente cai na minha prova. E aí, o que esses países vão fazer? Eles começaram a pedir empréstimos, tá certo? Para os países que tinham aí uma relação monetária maior, tá? Então, os empréstimos totalizaram 110 bilhões de euros para salvar a economia grega. E a Troika, que é composta aqui pela Comissão Europeia, Banco Central e Fundo Monetário Internacional, exigiu medidas de austeridade para a Grécia. O que é, então, uma medida de austeridade? Que ela, não é, tivesse aí, que a gente fala assim, olha, tenha vergonha na cara, finalmente, né? Mas que ela adote uma política rigorosa, tanto do controle de gastos quanto do corte de despesas, certo? Por quê? Para que, obviamente, esses 110 bilhões sejam bem investidos, tá? A economia engatinhando, não é? Ela consegue se recuperar, não é um plano para 2, 3 anos, tá? Mas até os tempos atuais ainda existe, tá certo? Uma porcentagem grande de desemprego na Grécia ocorrendo, tá? E dentre as políticas de austeridade para ela ter rigor, houve, né, corte com gastos públicos, reformas fiscais e administrativas, aumento dos impostos. Então, infelizmente, a população acaba sempre pagando mais por conta dos erros grotescos dos seus gestores. Diminuição do direito dos trabalhadores e aposentados, tá? Obviamente, uma diminuição da renda. Mas mesmo diante de tudo isso de ruim que a gente está comentando, não é? A situação
de moradia na Grécia ainda continua sendo melhor que no Brasil. Porque se a gente lembrar, né, não são só esses coeficientes aqui que são usados em consideração para avaliar se um local é bom ou é ruim para se morar, tá? A gente também tem um coeficiente de Gini, e mesmo diante disso, tá, a desigualdade dentro da Grécia não é gritante como é no Brasil, tá? O que torna as coisas um pouco mais suportáveis. Claro que para quem tem um padrão de vida de uma Inglaterra na vida, não é? Um país inteiro quebrar e se reerguer do nada, existe uma certa dificuldade para a população, dificuldade de adaptação. Mas se você saísse, por exemplo, do Brasil e fosse para lá no período de crise, você não ia ver tanta diferença. Tá? Pelo contrário, você ia começar a ver mais melhorias, já que ele está passando por esse processo. Tá certo? Além de que, né, o país ele ficou com mais dívidas, com dívidas aí nos países que fazem parte do bloco econômico que é a União Europeia. E aí, a gente chega na parte, né, finalizando aqui a nossa aula, dos três poderes. Então, assim, vamos tentar entender de uma vez por outra. Tá? Eu tenho um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. Tá? A política é pautada em cima disso. O que cada um deles faz, Kelvin? O executivo, ele dirige e administra o governo e representa o país no exterior, como, por exemplo, quando o presidente viaja para representar o Brasil. Ele é o porta-voz do Brasil naquele momento. É quem toma as decisões econômicas sobre investimentos, sobre construção e conservação de escolas, hospitais e estradas. Tá? Então, o presidente tem essa função, o governador do estado tem essa função, o prefeito da cidade tem essa função. Então, esses três camaradas formam o poder executivo. Tá? Então, presidente da República, governador e prefeito realizam essa parte do poder executivo. Legislativo. Aqui entram os senadores, deputados federais, tá? Isso a gente fala no âmbito nacional. No âmbito dos estados, entram os deputados estaduais e no Distrito Federal os deputados distritais, tá? E nos municípios nós temos os vereadores. O que eles fazem? Eles votam as leis, né? Criam as leis para serem votadas e fiscalizam os atos, não é, que o pessoal do executivo realiza. Ou seja, tá? Nacionalmente falando, os senadores e os deputados federais vão analisar o que o presidente da República, tá certo, vai fazer. E dentro dos estados, os deputados estaduais e os vereadores vão analisar tanto que o governador quanto que os prefeitos vão estar fazendo. E qual a função do judiciário, que é composto aí pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? E pelos juízes. Qual a função deles? Aplicar a lei, tá certo? Decidindo aí conflitos entre os cidadãos e entre o próprio Estado. Então, para ficar bem explicativo, no executivo eu tenho presidente, governador e prefeito, tá? Isso aqui é uma imagem antiga, eu não encontrei uma imagem atual que explicasse, tá certo? No legislativo, deputados federais e senadores fazem parte da Frente Nacional, enquanto que na estadual tenho deputados estaduais e vereadores, e no judiciário eu tenho o STF, Tribunal Estadual e os juízes, tá certo? Então, esses camaradas formam os pilares dos poderes, tá? O que a gente chama de os três poderes, tá? Boa parte da política mundial vai ser pautada nesse mesmo esquema, certo? Somente aí nos países que ainda tem uma monarquia, entre aspas, que a gente vai ter aí, por exemplo, na Europa, o primeiro e segundo ministro, tá certo? Vamos ter a rainha também, tá? Mas isso vai ser mais uma questão de representatividade, certo? Então, para finalizar, eu tenho um executivo que vai administrar as leis, eu tenho um legislativo que vai elaborar as leis e eu tenho um judiciário que vai ter o papel de aplicá-las, tá? Um vai criar, o outro vai avaliar e analisar e o outro vai aplicar, certo? Na teoria é para funcionar dessa forma. Funciona sempre igualzinho desse jeito aí, cara? Não, né? Infelizmente, como a gente está falando de Brasil, a gente entende que a política não envolve somente isso, né? Tem sempre aí uma coisinha, né? Só que no caso essa coisinha é o que a gente vê, mas que por baixo tem uma representatividade gigante e quem acaba sofrendo é a maior parte da população e infelizmente é a maior parte da população que não tem os recursos financeiros necessários. Tá? Então a gente encerra a aula de hoje com isso. Tenha uma ótima semana, faça uma ótima prova, tá certo? Não precisa de pressa para fazer a prova, tá? Ainda estou aceitando a revisão. Um beijo para vocês, se cuidem, tá?
e até a semana que vem, espero eu que de forma aí ao vivo, tá? Um abraço, tchau.